Oi, gente, tudo bem? Sou a Patrícia Sanguita, sou médica, sou infectologista, médica integrativa, sou criadora e desenvolvedora do método Medicina da Saúde Integral, um modelo terapêutico de atendimento em medicina integrativa. E aqui hoje, né, e também trabalho com a intenção de ajudar vocês a viverem da medicina da medicina integrativa, da forma de atendimento em saúde que vocês acreditam, tá bom? Então, hoje aqui a gente vai falar sobre um artigo que eu li muito interessante. É um artigo sobre medicina integrativa e oncologia intervencional. É uma aliança virtuosa, né? Então, assim, esse artigo, ele está no meu grupo de Telegram. Então, se você quiser clicar no link do Instagram e ir para o grupo de Telegram, que ele está lá na íntegra para ser lido. Esse artigo, ele traz uma revisão falando sobre a medicina integrativa sendo usada nesse aspecto da oncologia, que é aquela oncologia mais intervencional, que é aquela oncologia que trabalha, por exemplo, com a radioterapia localizada, com a ablação de tumores, com a ablação de pequenas lesões e que faz biópsias, né? Que faz esse trabalho mais da intervenção, que por si só gera medo, angústia, muitas vezes, e a ansiedade própria do paciente que está lidando ali com o adoecimento por um câncer. Então ele traz, eu achei muito interessante desse artigo, é que ele traz uma percepção muito séria mesmo do conceito de medicina integrativa, de acordo com o que o Conselho realmente traz, né? Ele coloca lá, medicina integrativa é a aliança entre a medicina convencional e outras abordagens alternativas, sendo que a medicina alternativa é diferente da integrativa, já que a integrativa são abordagens não convencionais já analisadas e cientificamente comprovadas em seus benefícios. Então, nesse artigo, ele opta por usar a musicoterapia, a meditação para gerenciamento do estresse também, né? Musicoterapia, meditação e a hipnose clínica, porque são 3 linhas de ação que já tem muitos estudos, né? Que já tem muita comprovação científica. Então, ele traz essas 3 percepções, os autores trazem essas três práticas integrativas principais. E aí, todo o artigo discorre de revisões, né, sobre as medicina integrativa em si. Inclusive, ele coloca também a medicina naturopata, né? O que seria a medicina naturopata? Ou as terapias naturopatas? São as terapias focadas em desenvolver a própria autocura do nosso corpo. E aí se usam vitaminas, fitoterápicos, abordagens naturais para desenvolver esse processo de autocura. E o que ele traz em relação a essa abordagem naturopata? O que os autores trazem? É que elas sim podem ter benefícios, foram vistos algumas ervas, por exemplo, a curcumina, né, que já é conhecida, já é muito difundida do seu potente valor anti-inflamatório. E só que a gente tem que ter cuidado, porque algumas outras ervas, por exemplo, elas podem trazer interações medicamentosas com medicamentos que a pessoa já está usando, que são para o tratamento da parte convencional do seu aspecto do adoecer. Então, isso aí tem que ser bem analisado, de uma forma muito rigorosa, né? A fitoterapia, quando é usada, a reposição de vitaminas, né? Justamente para que isso seja feito de uma forma que não confronte aquilo que o paciente já usa. Na revisão sobre deixa eu ver o próximo que ele revisou sobre meditação, ele trouxe na revisão sobre meditação a importância principalmente que foi visualizada nos relatos de ansiedade e de processos de dor. Então, o que foi percebido? Que principalmente as meditações que com o trabalho de imagens, elas traziam uma sensação muito rápida de bem-estar e diminuíam o processo de ansiedade e dor gerado pelos procedimentos que eram feitos, né? É um estudo de revisão, então eles foram buscar artigos de revisão nesse sentido. Com relação à musicoterapia, foi muito interessante também. Com relação à musicoterapia, ele até define a musicoterapia entre aquelas ativa e passiva. A passiva é quando a pessoa senta, se deita, né, e tudo, para ouvir uma música e para receber a frequência curativa daquela música. A ativa é quando a pessoa toca um instrumento ou quando ela trabalha uma música para que aquilo faça bem para ela também. Então, ele faz essa diferenciação entre os 2 tipos de musicoterapia, mostrando que tanto uma quanto a outra diminuíram muito os quadros de dor, né, recorrente dos procedimentos e do próprio adoecimento pelo câncer.
câncer e também atuaram em processos depressivos. Então, a musicoterapia ficou muito bem indicada nesses 2 casos. E o terceiro que eles linkam é a hipnose clínica, que também mostrou, né, benefícios muito grandes também na ansiedade, no controle da dor. Então, vocês podem ver que a questão da dor houve melhora nas 3 terapias integrativas que foram revisadas aí, abordadas, né? Esse artigo, ele é um artigo de revisão. Os artigos de revisão tendem a ser um pouco mais bem selecionados, né? Porque eles vão lá e buscam vários outros artigos para estudar e trazer uma percepção real daquilo ali, né? Então, são artigos geralmente de confiança. De todo jeito, ele está lá no Telegram para que vocês possam ler, estudar e se aprofundar também, tá certo? O que realmente me encantou é o fato deles terem sido muito rigorosos quanto aos conceitos usados, deles terem sido muito rigorosos quanto à investigação dos artigos que foram usados, né? A gente sabe que existem as racionalidades médicas, que são as medicinas tradicionais, que existem as práticas integrativas, que podem ser mais antigas ou mais recentes, e que nem todas elas têm comprovação científica. O que a gente tem que ter cuidado é de fazer 2 diferenciações. Uma delas é de, às vezes, querer que a ciência explique determinadas práticas que têm um processo de funcionamento que é um pouco difícil ainda de ser captado pelo método científico clássico. Então, a gente tem que ter esse primeiro cuidado, né? Por exemplo, o floral, que é uma ciência que é uma ciência que eu considero, né, que é um trabalho que eu desenvolvo. Ele pode mostrar os seus resultados, e os estudos têm mostrado bons resultados clínicos, principalmente em animais ou em tratamentos de transtornos mentais comuns. No entanto, quando você vai explicar o funcionamento do floral, eu consigo compreender, mas não é totalmente simples, né? Não é tão simples assim dentro da racionalidade simplificada que às vezes a gente encontra no método científico. Não que ele seja incorreto, muito pelo contrário. Ele foi feito justamente para ser simples e resolutivo. Então, a gente tem essa percepção primeiro. A segunda, desculpa, gente, a segunda percepção seria de que a gente também não aceitar tudo de uma vez sem um crivo racional adequado, né, sem olhar realmente para aquilo ali e simplesmente aceitar aquela informação sem saber se ela de fato não é um oba-oba das práticas integrativas que são muito difundidas e que na verdade são realmente com pouco fundamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, sabe? Em relação a não confundir as medicinas tradicionais, que tem um olhar diferenciado. Em relação às práticas integrativas, a gente também tem um cuidado na hora das análises. Por isso que eu gostei muito desse artigo, porque ele foi lá buscar aquelas que realmente eles se sentiam seguros de estudar, porque ofereciam muitos estudos nessa linha, né? A musicoterapia, a meditação e a hipnose clínica. Tá certo? Então, por hoje é isso. Não esquece de entrar no grupo do Telegram. Eu sempre vou colocar artigos lá, né? Um por semana, provavelmente, né? Ou um a cada 15 dias. São os artigos que eu tenho estudado e que eu acho interessante compartilhar. Um abraço, até mais.